Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente iniciar aqui nossa pinturinha falando sobre flores e batidinhas, né? A proposta hoje são essas flores que dá um pouquinho de trabalho, então vamos lá treinar um pouquinho? Como nossa ideia é trabalhar um pouquinho flores de batidinhas, então eu vou vir aqui preenchendo com incolor a parte de fundo, atrás aqui do meu copo de leite, fazer o fundo aqui inteiro, mas parte a parte. Vou deixar tudo bem úmido, fazer logo esse pedacinho. Aí, você observa que eu vou além, né, com o incolor vou bem além do meu risquinho. Eu quero ter espaço para esfumaçar os tons que eu vou colocar aqui. E outra coisa, aqui, ó, também segue um pouco de sombra para esse fundo. Não é só o lugar onde tem as flores, embora você pode estar colocando só onde tem, né? Isso aqui foi um borrão que eu fiz no meu paninho aqui de mostra. Bom, mas eu não vou seguir por aqui não, tá? Depois eu vou pra lá. Por enquanto eu vou focar em cada porçãozinha dessas flores uma vez, que a gente vai falar um pouquinho delas hoje. Bom, pra já ficando assim, eu vou pegar um pouquinho aqui de verde pistache. Estou aqui com o pincel número 18. E eu venho com esse verde pistache em cima da região que eu coloquei o incolor. Ele vai ficar mais suave e vai esfumaçar bem. Nos cantinhos, eu levo meu pincel com tinta. A tinta vai acabando e eu vou esfumaçando para fora. Aqui é da flor, tá, gente? Olha só. O pincel tem tinta. Eu venho aqui nos cantinhos, nas quininhas, na região mais adentro, né? Do meu trabalhinho. A tinta vai acabando, aí eu venho limpando o meu pincelzinho aqui para fora. O meu tecido hoje é popelinho de algodão, né? A gente que chama assim. Não sei se tem popelinho de outro material, mas é popelinho de algodão para todo caso. Eu não conheço lá muito bem de tecido, não. Bom, esfumacei aqui, ó, nessa região, mas eu vou seguir. Ainda tem tinta no meu pincel, eu peguei agora, então eu venho trazendo aqui. Aí eu vou passar um pouquinho assim, ó, só limpando o pincel mesmo. Daí eu vou pegar um tom mais escuro. Observe que eu ignorei aqui as minhas flores, ignorei mesmo, só sei que elas existem aqui. Vou pegar uma cor mais escura e um pincel menor. Eu estava com o 18, eu vou para o 10. E a cor mais escura, pra já, será o verde oliva. Pistache, agora eu venho com o oliva. E essa região aqui dentro, eu quero bem escurinha. É um lugar que tá lá embaixo, né, atrás de muita coisa. Não pode estar recebendo muita luminosidade, então a gente precisa escurecer. Poderia colocar já diretamente oliva, em vez de colocado o verde pistache anteriormente, poderia. Aqui, ó, embaixo da uvinha. O contorno embaixo da flor.
Se eu não quiser fazer um chão, fazer tudo assim, só fundo, fica bom? Fica assim. Se quiser fazer um chão também, não tem problema nenhum, tá? E daí, eu vou espalhando esse verde oliva aqui, ó, bem mais marcado, no lugar que tem as flores. Por quê? Porque se tem aqui um monte de flores, significa que, pelo menos entre elas, não tá passando um montão de luz, né? Então, fica mais escurinho mesmo. Só que a gente percebe que tem lugares que poderia ficar ainda mais escurinho, como aqui dentro, não é isso? Então, vamos buscar um pouquinho de preto. Eita! Mas cabe colocar aqui um pouquinho de preto, não tem problema não, viu? Se você tiver na sua casa o verde oliva escuro, que é uma misturinha que eu costumo fazer por aqui, aí você pode estar usando ele no lugar do preto. Verde oliva escuro é a mistura de uma porção de preto, misturada a 2 porções de verde oliva. Eu vou colocar um pouquinho aqui também. Pronto. Aí, você diz assim, ó, que eu tô observando mesmo é que já era as flores. Não consigo mais vê-las e agora fica bem complicado para eu tá, né, pintando. É porque na maioria das vezes acontece exatamente isso mesmo. A gente perde o desenho e se sente um tantinho sem chão. Bom, então vamos pegar um pincel ainda menor. Eu trouxe aqui o branco e o sépia, em um pincelzinho número 8. Eu vou pegar aqui tinta só de um ladinho do meu pincelzinho e vou vir aqui, ó. Para esses cabinhos, esse sépia, tá? Aí, eu já vou colocando, mais delicadinho que der. Deixa a mão bem leve, sabe? Quase como se o pincel pudesse cair de sua mão, que fica um pouquinho mais clarinho o risquinho. Às vezes funciona, né? Quando parece que tem vida própria, aí quando ele quer, ele deixa funcionar. Bom, vamos lá. Olha só, tinta aqui na quina do meu pincel. Tá vendo onde tá minha tinta? Eu vou colocar o meu pincel aqui, ó. E formo uma pétalazinha. Como assim? Olha só. Eu encosto meu pincelzinho aqui, aí eu faço uma curvaturazinha assim, pressionando o cantinho que tem tinta e puxo para um centro imaginário. E onde é esse centro? Aqui, ó. Tá vendo o cantinho sem tinta? Ele fica no centro e a parte que tem tinta fica para fora. A borda da pétala é a parte que tem tinta. E você puxa para cá. Por isso que é interessante a gente deixar um cantinho com tinta e o outro sem. Que tem tinta é o cantinho, a borda da minha pétalazinha. E aqui eu vou marcar mais uma. Minha achatadazinha aqui, não tem problema não. Vamos ver de novo. Onde tem tinta, será a borda da pétala. Aqui. Eu faço como se eu fosse fazer um círculozinho. Olha só. Eu venho aqui, aí eu faço assim. E com o cantinho que não tem tinta, eu puxo esse branquinho aqui, ó, para um pontinho, um centro aqui. Um único centro, né? Aqui, ó, deixa eu marcar um pouquinho, marcar um pouquinho. E, no geral, quando a gente faz isso, a gente vem, ó, colocando mais uns meios círculos soltos
aqui, ó, umas batidinhas, literalmente, em volta. Porque o que isso quer dizer? O que isso implica? Dá a impressão de que tem outras flores lá atrás. A gente não precisa sair fazendo todas as flores. Por exemplo, eu faço 1, 2, 3, 4, pronto, morreu ali. Não dá muito certo. Eu vou fazer uma parte assim depois, não dá pra fazer aqui, porque tá muito fechadinho aí, eu vou colocar muito branco, vai acabar não dando muito certo. Mas vamos lá para aquela ideia. Aqui, ó, pontinha com tinta e o outro lado sem. Encosto meu pincelzinho, faço meio círculo, levanto o pincel. Aí, eu puxo esse ladinho aqui, ó, e esse aqui. Eu tenho um pingo, vamos assim dizer, né? Eu venho e faço outro aqui, ó. Faço meio círculo, para lá, para cá, levanto. E puxo aqui, ó. Tudo vem para um centro. Tô imaginando que o centro é aqui, então tudo vai vir para esse cantinho, tá certo? Então, vamos lá. Colocar mais uma aqui e vou puxar para cá. Mais uma aqui e vou puxar para cá. E mais uma aqui, ó. Você observou que o cantinho que tem tinta, ele fica sempre para fora da florzinha. A parte central é o cantinho do pincel que não tem tinta. Eu fiz minha florzinha principal, então eu venho aqui, olha. Mais meio círculo, e a gente já tem a impressão de que tem outra flor embaixo dessa. Esse lugar tá muito escuro, eu não vou pegar mais tinta, eu venho com a sujeirinha que tem aqui no meu pincel, faço umas manchinhas aqui e vou saindo aqui para fora. Conforme eu vou saindo para fora, aí eu posso, né, colocar um pouquinho mais de branco. Ponto final, fica assim. Para o centro das minhas flores, eu posso colocar apenas, né, principalmente você que está iniciando, não vai complicar, querer colocar um sépia para dar profundidade, sei lá o que. Pega só uma porçãozinha aí de um amarelo ou do próprio branco, coloca um pinguinho. Aqui, ó. Aí já dá a impressão, né, de que tá lá o pistilo da sua florzinha. E você pode colocar também, assim, ó, uns pontinhos soltos. Não tem problema nenhum. Mesmo que não tenha nenhuma marquinha de flor ali, mas não tem problema não, viu? Que não fica ruim. Então, a gente vai treinar bastante ainda isso aqui, tá certo? Agora, eu venho pra essa parte aqui de cima. Eu vou preencher aqui com incolor. Eu tô usando agora pincelzinho 10 mesmo, tá? É pequeno espaço, então eu vou usar pincel pequeno. E venho trazendo aqui afora. Eu vou trazer por toda essa região aqui, ó, que não tem, né, flores, mas eu vou trazer assim mesmo. Deixa eu ver se dá pra você ver, dá. Bom, eu vou parando por aqui porque do outro lado aqui, mais pra cá já tem flores, então eu vou fazer logo essa parte. O processo é o mesmo. Eu vou vir inicialmente aqui com o verde pistache. Espalhando o verde pistache. Vou esfumaçar. Parte de dentro pro centro do nosso desenho fica bem escurinho. Para fora, né, fica só o esfumaçado, a sujeirinha que a gente vai limpando o pincel. E vou seguir, passar um pouquinho por aqui.
Deixa eu pegar um incolor e trazer um pouquinho mais por aqui. Só um pouco de incolor para subir melhor com essa tinta. Bom, deixa eu pegar agora o verde oliva. Verde oliva na parte de dentro. E ele vai crescer bem menor, né, que o verde pistache. Aqui não tem flores, mas, no entanto, também tem sombra. E é tudo o mesmo tom. Então, presumindo que não é que as flores são verdes, mas elas são branquinhas, elas estão se destacando em cima desse fundo, nessa tonalidade. Quero, então, um pouquinho de preto aqui também. Aqui, ó. Essa região aqui bem pro centro do desenho. E ele tem que crescer, esse preto, crescer menorzinho que o verde oliva. Significa dizer que a gente vai pegar bem pouquinha tinta no nosso pincel, tá certo? Enquanto tem tinta, a gente tá pintando aqui, ó, a parte mais central. Quando a tinta vai acabando, a gente pode crescer um pouquinho mais. Pronto, está pronta a base para a gente fazer nossas flores. Bom, eu disse que íamos fazer as flores. Deixa eu ver aqui o pincel. Esse aqui tá meio número 8, vou pegar. Pronto, cadê meu branco? Tá aqui. Eu ia fazer flores separadas. Olha só. Aí eu venho aqui, eu faço uma florzinha. Cinco pétalas, são as mais básicas. Fiz uma florzinha. Aí eu venho aqui, ó. E vou fazendo outra. E venho aqui e faço outra, todas inteiras. E assim eu vou seguindo, fazendo um monte de flores, todas inteiras. Mas não ficaria mais interessante, por exemplo, ó, se tivesse aqui, ó, a ideia de que tem uma florzinha indo aqui pra trás, sabe? Aqui, por exemplo, ó, deixa eu pegar um pouquinho mais de tinta. A gente olha e a gente pensa que é um cachinho assim bem cheinho, quando a gente faz assim. Coloca, isso aqui são só o restinho da tinta do pincel, que estou levando para parecer, né, que tem mais pétalas por aqui, as flores, enfim. Quando a gente sai montando assim, como se tivesse outras flores indo para trás dessa principal, fica mais interessante, a gente tem um cachinho mais cheio, mais fechado. Não precisa você fazer um monte de flores inteiras, às vezes apenas uma, dependendo do tamanho do arranjinho, já é o bastante, entendeu? Agora, deixa eu pegar o pincelzinho. Pegar aqui o amarelo limão e pegar também o sépia. Vocês observaram que dessa vez eu fiz primeiro as flores. Deixei o cabinho para fazer depois.
E aí, Helene, pode ser feito assim? Pode. Só que às vezes, quando a gente faz assim, fica... O nosso arranjinho ficaria melhor se a gente fizesse um acabamento para os cabinhos. Pra gente dar a ideia de que eles estão realmente lá atrás, sabe? E como é que eu daria um acabamento para esse cabinho? Eu ia vir com tinta no meu pincelzinho, sempre assim, né? Só na quininha do pincel. Eu venho aqui assim, ó. Sabe? Colocando um branquinho em cima deles. Cantinho aqui e ali em cima, para ganhar, né? Um acabamento. Como se ele tivesse atrás das flores e não na frente. Venho aqui com um pinguinho do amarelo. Colocar mais uns pinguinhos assim soltos. E vamos seguir em frente. Agora, gente, nós temos esse espaço aqui todo, mas temos só um cachinho de flor aqui em cima. Então, eu vou vir umedecendo com incolor toda a região que eu quero fazer um pouquinho de sombra, né, de fundo para o meu trabalho. Então, eu peguei até o pincel 18 para ser um pouquinho mais rápido. Eu vou vir aqui, olha, umedecendo o meu tecido, lembrando, né, você já tá umedecendo com o incolor. Mas o incolor tem a mesma textura da tinta, ele é grossinho, de fato. Só que o incolor que eu compro, eu coloco nele, né, acrescento a ele uma porção de água ou de soro fisiológico, algum líquido que deixe ele mais líquido mesmo, uma textura mais líquida, não água, tá? Não aquela coisa escorrendo. Vê que ele é bem ainda cremosinho, mas bem mais cremosinho do que quando ele vem, porque quando ele chega, a gente compra, ele tá meio endurecidinho, comparado a esse que eu fico usando aqui com vocês, tá certo? Quando a gente compra, ele tem a mesma textura da tinta. E aqui não, aqui ele tá bem mais líquido que a tinta. Eu vou vir aqui com verde pistache, nessa parte de baixo. Aí, eu vou esfumaçar um pouquinho. E vou seguir. Mas eu não vou colocar flores, né? Só vou fazer mesmo um fundo. E outra coisa, eu não vou fazer chão aqui não, viu? Eu vou fazer só essa sombra mesmo. Do mesmo jeito de cima, fazer aqui a parte de baixo. Mas se você quiser fazer um chão aí, fica bonito, tá? Pronto. Deixa eu tirar. Peguei muita tinta. Ai, não dá muito certo não, tem que vir pouquinha tinta no pincel. É muito importante a gente trabalhar um pouquinho a tinta no pincel. São poucas as pinturas que pedem que você leve o seu pincel bem carregado. Aqui. Pronto. Deixa eu esfumaçar bem. E agora eu quero verde oliva. Você observou que a nossa sombra ela foi toda igual. Essa parte de trás, mas você pode estar colocando outros tons, complementando, tá certo? Essa região aqui eu quero bem intensa. Aqui.
Pronto. Eu quero ainda um pouquinho de preto em alguns pontinhos, viu? Mas essa região aqui de baixo será assim mesmo. Aqui em cima também. Vem esse verde oliva mais profundo, né? Embaixo foi bem mais suave, mas aqui em cima, como tem as flores, aí o verde oliva vem também mais marcadinho. Aqui, eu vou colocar mais marcadinho. E vamos pegar o preto. Mas eu vou pegar um pincel menor, tá certo? Deixa eu pegar aqui meu pincelzinho número 8. Olha só, essa quininha. Se fosse uma sacaria, eu pegaria até um pouco mais de tinta, tá bom? Mas Popeline, ele não precisa muita tinta pra pintar, não. Um pouquinho já basta. Aqui. Aqui dentro, deixa eu distribuir uma porção dessa tinta que veio muita no meu pincel. Vou escurecer um pouquinho por aqui. Olha, se ficar manchadinho, essa sombra aí, não tem problema não, viu? Porque vem flores aqui em cima. Eu acho que eu até escondi um pedacinho aqui do meu copo de leite, pela lógica, mas tudo bem. Na hora da pintura, a gente encontra. Quanto mais lisinho você quiser, tá? Mais você vai passar seu pincelzinho, principalmente em movimento circular, que dá certo. Aqui, contorno. Deixa eu trazer um pouquinho mais aqui. Olha só, por aqui eu acho que devia ser branco, do copo de leite, mas tudo bem, vai dar certo, depois a gente coloca. Eu quero, então, agora o branco pra gente fazer nossas flores. Dessa vez, eu vou colocar o sépia antes, tem muitos galinhos, então eu já vou começar com eles. Deixa eu trazer vocês só um pouquinho para cá. Pronto. Aqui. Bem pouquinha tinta. Eu troquei o pincel porque aquele outro tava muito úmido e tava deixando os meus cabinhos muito, assim, muito enlarguecidos, muito marcados. Então, eu troquei por esse que tá mais durinho, tá com menos umidade nos pelinhos. Bom. Deixa aí assim e vamos, então, para o branco. Se você tem muita dificuldade com essas flores, você pode tá iniciando, pode estar fazendo assim. Tinta só de um lado do pincel, o outro não tem. Aí, você vem aqui, ó, colocando umas batidinhas, literalmente, ó.
Aqui. E vai crescendo, né? Essas batidinhas. Colocar por aqui. Eu gosto muito de colocar essas batidinhas, algumas pessoas chamam de avenquinhas, né? Eu acho que fica muito fofo. Eu usei muito isso nas minhas pinturas. Mundo afora aí, tempo afora, anos afora. Bom, você pode fazer assim. Eu costumo também fazer assim, ó. Pego a tinta, geralmente é sempre mais voltada para a quina do pincel. Aí eu venho aqui, ó, esmago e pronto. Esmago, puxando um pouquinho, esmago meu pincel, puxando um pouquinho e vou seguindo. Sempre temos, aqui é o tecido que tá soltando, viu? Aí fez uma bochechinha. Nós sempre temos essa ideia de puxar para um centro. Por exemplo, eu imagino que aqui é o centro. Vou fazer uma inteira aqui. Então, tudo que eu vou colocar, eu venho aqui mesmo esmagando assim o meu pincel, puxo para cá. Aqui, ó, puxo para cá. E vou sempre trazendo para aquele lugar onde eu imagino um centro. Tá? E dá certo também do mesmo jeito. Fica até mais esbranquiçada, né? Como eu gosto de sair montando as flores, eu venho aqui, olha, e trago outra para esse pequeno espaço onde parece que ela tá embaixo dessas duas. Aqui, mais umas pinceladinhas por aqui e as pinceladinhas mais soltas que lembram as próprias batidinhas. Aqui. Só pra gente pensar que tem muitas flores ainda por aqui. Daí, eu venho no centro daquelas que parecem mais formadas e coloco, né, nosso pinguinho do amarelo. No caso, eu estou usando aqui o amarelo limão, mas você vai usar o amarelo que você tiver. Deixa eu colocar aqui a porçãozinha. E o tamanho dessas flores geralmente acompanha o tamanho do pincel. Se o pincel for grande, você terá flores maiores. Se você quer elas pequenininhas, quanto menorzinho você colocar o pincel, você usar o pincel, mais vai diminuir o tamanho da sua florzinha. Olha só como fica diferente, tá vendo? Mas não fica ruim, as batidinhas, só as batidinhas. E se você quiser, você pode trazer um pouquinho mais, olha, desses cabinhos, mesmo sem você colocar flores. Mas pode trazê-los, colocar alguns assim em volta do seu trabalhinho, preenche um pouco, não fica ruim. Mas para mim, para o meu trabalho, penso que já esteja bom. E o nosso trabalhinho, eu vou parando por aqui, tá certo? Logo mais eu volto para pintar o restante aí dos elementos que faltaram. Ó, gente, essa parte aqui escurinha é porque tá úmido, incolor, mas... E aqui já secou. Mas tudo vai secar, vai ficar tudo igual, tá bom? Beijos, pessoal. Até o próximo vídeo pra gente finalizar a nossa pinturinha. Tchau!